Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bumble. Já tem um bom tempo que os inscritos e os visitantes, os usuários do nosso canal no YouTube, me pedem para fazer um sistema de fidelidade em aplicativo. E nessa folga de hoje aqui eu decidi fazer e eu vou estar utilizando o aplicativo do TimeSlot que a gente criou do Barbershop. Como ele já tem uma estrutura pronta, vai facilitar para não demorar tanto esta aula, tá? Depois eu vou fazer mais umas aulas com novas funções aqui para ir dando uma cara de barbearia completa, que na época a gente aprendeu só como fazia o sistema de agendamento através de TimeSlot avançado. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora lá para mais uma aula top aqui no nosso canal. A gente hoje vai fazer um sistema de fidelidade de agendamentos. O usuário que vai acessando a nossa barbearia vai agendando o serviço, vai fazendo o serviço. Quando ele chega a uma quantidade de agendamentos, ele ganha uma premiação. Ok? Bora lá, gente. Aula top hoje, hein? Então, para começarmos essa aula de hoje, nós vamos estar mexendo na estrutura do banco de dados. Tá? Nós vamos fazer algumas mudanças aqui no PictureSets e também vamos inserir novas tabelas aqui no banco de dados. Vamos para essas mudanças. Então, começando aqui pelo TimeSlot, a gente vai inserir um novo TimeSlot, né? Um novo PictureSets, na verdade, não é TimeSlot, perdão, é o PictureSets. Vai se chamar confirmar atendimento, tá? E ele vai ter confirmado e cancelado. Em especialidades, a gente vai inserir, deixa eu colocar aqui, alisamento do cabelo. Vou colocar mais umas especialidades aqui, tá? Alisamento do cabelo, barba modelada, barba simples, corte a máquina, corte tesoura, reflexo cabelo, tintura cabelo, barba cabelo, tintura barba, tintura cabelo, reflexo cabelo. Reflexo cabelo. Vou colocar mais esse aqui. Em status de agendamento, eu vou inserir mais uma aqui na verdade. Vou chamar de sexo. Vai ser masculino e feminino. Tá? Status de agendamento, disponível ou indisponível, esse a gente não altera. O time, a gente também não vai dar, deixa eu ver, atributo, vou inserir um atributo aqui não, time, session number eu já tenho. E usuário é barbeiro e cliente, beleza, então só essa alteração nos Option Sets, tá? Agora vamos na tabela de banco de dados, né? Em agendamento, barbearia do tipo barbearia, cliente do tipo user, data do tipo date, status de agendamento do tipo status de agendamento, time texto e time slot do tipo time slot. A gente não mexe aqui. Análise. Análise a gente não vai alterar nada, tá? Barbearia. Vamos lá. Aqui eu vou mudar para... Vou deletar esse campo aqui. Vamos lá, os campos novos que eu vou criar, tá? Bairro, CEP, cidade. Bairro do tipo texto.
CEP do tipo texto. Cidade do tipo texto. Contato, esse vai ser contato admin, tá? Datas indisponíveis, descrição da barbearia, esse eu não mexo. Vou colocar aqui contato admin, contato barbearia. Depois de barbearia, depois de eu fazer a parte de sistema de fidelidade aqui, de premiação, eu vou fazer mais um sistema de inicialização do aplicativo. Quando a gente transfere o aplicativo para o cliente pela primeira vez, ele vai fazer o cadastro da barbearia dele lá, para poder linkar todas as tabelas, tá? A gente vai linkar as tabelas de banco de dados também nessa aula de hoje aqui, beleza? Contato barbearia, né, do tipo texto. Data, descrição, e-mail admin. Vamos lá. Também do tipo texto. E-mail barbearia. Também do tipo texto. Endereço já tem. Endereço, especialidade, mas o especialidade vai ser só o lista de especialidade, o lista de textos não. Esse aqui eu vou deletar. E endereço já tem, especialidades, estado. Do tipo texto. Nome, barbearia, vai entrar também nome admin, do tipo texto. Endereço, sim. Número da rua. Nome barbearia. Time do tipo lista of times, certo? E senha admin. Do tipo texto. Depois na tabela fidelidade, nós vamos criar, na verdade, a fidelidade já tem aqui, né? A gente vai, além do cliente, criar o campo barbearia, que é do tipo barbearia, tá? Contato, do tipo texto. Data de atendimento. Esse vai ser uma lista de datas, tá? A gente vai inserir essa função depois também. Horário. Do tipo texto. Ponto fidelidade. Esse é do tipo number, tá? E usuário é do tipo user e é uma lista. O time slot, na verdade, antes do time slot, eu vou inserir mais uma tabela. Resgate fidelidade. O resgate fidelidade vai ter dois campos. Código prêmio do
do tipo texto e usuário do tipo user. Aí a gente vem em time slot. Time slot eu vou inserir barbearia, que é do tipo barbearia. Cliente do tipo texto, contato, vai ter... Eu vou deletar isso aqui. Data de atendimento. Do tipo date. Session number do tipo number. Status de agendamento do tipo status de agendamento. Time do tipo time. E time texto do tipo texto, né? E em usuário, a gente vai entrar barbearia, mantém barbearia, né? Contato, foto, nome, vai entrar aqui ponto fidelidade, do tipo number, vai entrar agendamento, do tipo agendamento, senha mantém, sexo mantém, usuário do tipo usuário, beleza. Então, pessoal, essas foram as alterações que são necessárias para fazer, para introduzir esse sistema de fidelidade aqui na nossa barbearia, beleza? Vamos partir agora para a parte de layout lá. A gente vai direto lá na parte de barbeiro agendamentos. A mudança principal vai ser aqui, tá? Então vamos lá, vou pegar isso aqui, ó, vou trazer para cá. Que bronca que eu tenho do bobo ficar fazendo isso, jogando as propriedades do elemento em cima do que a gente está desenvolvendo aqui. De verdade, isso me irrita. Vou deixar com 748, deixa eu ver aqui o tamanho. Foi até demais. Deixa eu conferir. Vem pra cá. Não, que isso? Tá doido, é? Ixi, volta. Volta, meu filho, volta. Vem pra cá, vem. 758. Bom, aí eu vou trazer aqui, ó. E arrasto pra cá o grupo. Que a gente vai entrar com o menu aqui na esquerda. Aqui. Tá alinhado aqui. Vamos alinhar agora os nomes, né? Vou aproveitar e vou centralizar isso aqui. Estou centralizando aqui também, tá? E mudando a cor da fonte tudo para preto aqui, ó. Esse aqui é o contato, né? Centraliza. Aqui também centraliza. Preto. Esse aqui é cliente. O cliente eu vou deixar do jeito que tá, só vou acertar aqui. Isso aqui.
Beleza, deixa eu dar uma visualizada. Vou rodar aqui com o admin. Vamos lá, 756, não, 456 não, 756. Tá. Agora eu Ctrl E, vou levar isso aqui um pouquinho para cá. Deixa eu ver como é que ficou agora. Eu quero que saia, isso, saiu aquela scroll bar horizontal aqui, não tem que ter ela. Deixa eu ver agora, status, agendado, horário, beleza, contato. Tá, vamos deixar assim por enquanto, tá? Aí o que, que a gente vai fazer? Vai pegar isso aqui, ó, e o pop-up, o repetir grupo, vamos grupar tudo. Esse grupo vai chamar Grupo Agendamentos Barbearia. Deixa eu ver se é esse nome. Vou deixar esse nome mesmo, sem problema. Tá? Agora ele vai. Vou fazer o seguinte: vou jogar o menu lateral aqui. Vou entrar com o grupo aqui, ó. A largura dele, 248. Isso. Do tipo fixo também. Grupo, menu, principal, admin, tá? Vamos lá. Vou trazer ele até aqui e vou trazer ele até aqui, ó. Aí para poder separar aqui, né? Destacar, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o grupo e vou mudar a cor dele aqui, ó. Pronto. Esse aqui vai cantos arredondados também, com 5, né? Igual tá o outro lá. E o background color da cor branca. Dentro dele eu vou inserir por enquanto 4 botões, tá? Esse aqui vai se chamar agendamentos. Tira a formatação para poder tirar aqui a condicional de hover. Vamos deixar o background dele de preto e vai ser o tamanho dele que eu vou deixar que eu fiz aqui que foi legal, 226 por 40. Centraliza aqui, ó. Botão agendamentos, menu principal. Ctrl D, não, 9. Ctrl D é para poder duplicar, tá, pessoal? Ctrl D, Ctrl D. Ctrl E centraliza, centraliza. Só que vamos deixar a mesma distância aqui de um para outro, tá?
Esse aqui vai se chamar fidelidade. Fidelidade no label dele também. O outro vai ser resgate e premiação. Resgate, premiação. Vamos aqui, né? O de baixo vai ser avaliação. Pronto. Então é o seguinte, tá? Dentro desse grupo eu vou criar um custom state. Ó. Vai se chamar menu principal. Vai ser do tipo texto. Certo? Quando eu clicar, esse aqui, ó, esse grupo, ele vai nascer invisível. E a condicional dele vai ser o seguinte, ó. Quando o grupo menu principal admin, o custom state menu principal for is agendamento, então ele é visível, tá? Quando eu clicar no botão agendamento, eu vou dar um element actions set state no grupo menu principal admin, no custom state menu principal, e o valor dele vai ser agendamento. Isso aqui a gente já aprendeu em outras aulas. Moleza isso aqui, tá? E eu vou também fazer o seguinte, ó. Se eu carregar agora a página desse jeito, ele já está carregado, certo? Ó. O que eu vou fazer aqui? Nasceu invisível, a condicional dele está exagendamento. Então, o que a gente faz? Para caso ele dê alguma ingresia aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. General, quando a página for carregada, a gente dá um element actions, um set state no menu principal admin, custom state menu principal e o valor agendamento. Por quê? Porque eu quero que quando carregar a página já apareça de primeira aqui o grupo de agendamentos como ele já está aparecendo. Certo? E aí agora é o seguinte, ó. Por enquanto, vou duplicar isso aqui, Ctrl D. Não, só o repetir grupo não, tem que ser o grupo inteiro, Ctrl D. Vamos lá. Vamos subir até aqui. Vou mudar a cor de fundo dele aqui, ó. Não, não estou gostando disso não. Ele tem que copiar tudo, cara. Já que você quer me sacanear, eu vou vir direto aqui, ó. Copiar, colar. Esse aqui vai ser o grupo Fidelidade. Fidelidade. Ele também nasce invisível e aí a condicional dele vai ser o seguinte. Quando o grupo menu principal, admin, que grupo logos, sai daí. O custom state, menu principal, for fidelidade com F maiúsculo, então ele é visível. Agora deixa eu alinhar, mudar a cor dele, né?
Vou colocar a seguinte cor aqui, ó. Quase para um dourado. Beleza? Agora eu vou alinhar ele aqui, né? Junto com o outro. E aí nesse botão aqui, ó, a gente dá um set state nele. Element action, set state no grupo menu principal. Custom state menu principal e vai ser fidelidade esse state aqui. Vamos lá. Só que ele tem que nascer invisível. Por que ele não nasceu invisível? Deixa eu ver aqui. Ah, vai nascer invisível, bonitão. Você não tem que aparecer. Vamos lá. Pronto, apareceu esse. Se clicar aqui, ó, já está trocando, ó. Deixa eu só... Ah, então tem que ser uma para a esquerda, uma para cima. Vamos ver se ele alinhou agora. Agora ficou, tá? E vamos fazer mais um aqui. Vamos duplicar esse, ó. Copia. Cola. Esse vai chamar o grupo... deixa eu ver que nome que eu coloquei aqui. Grupo Resgate Premiação. Depois você vai entender qual é o conteúdo que vai estar aqui, tá, pessoal? Ele também nasce invisível, certo? E a condicional dele vai ser resgate. Resgate. O custom state dele aqui, tá? O valor do custom state. Vamos lá. A cor aqui, eu vou colocar um azul. Vou deixar isso aqui, vai. Tá bom. Deixa eu acertar aqui agora. E jogo o custom state aqui. Element action set state. Grupo menu principal. Vai chamar resgate, que foi o nome que a gente deu lá. Então tem que estar esses três aqui funcionando. Vamos lá. Agendamento, fidelidade, resgate, fidelidade, tá? Tem que jogar mais um para cá. Vamos verificar agora. Pronto, tá mais ou menos alinhado, certo? O repetir grupo aqui, eu vou colocar borda independente. Então vai ser sólida aqui, 5, sólido à direita, no top não, no top é 100. Na direita, sólida com 5 de arredondamento, na inferior, sólida com também 5, né, de roundness, e na esquerda, sólida também com 5. Eu quero que saia esse negócio aqui, essa curvatura aqui, ó. Qual foi o repetir o grupo que eu peguei aqui? Agendamento. Deixa eu ver aqui. Repetir grupo. Agendamento. Menu principal.
repeat em grupo fidelidade, menu principal. Vamos lá. Grupo agendamento, repeat em grupo agendamento, tá? E o grupo fidelidade, repeat em grupo, tem que ser fidelidade. E o resgate tem que ser resgate. Resgate. Acho que nem era preciso isso aqui, porque a gente já colocou no grupo, mas eu vou chamar ele de repeat em grupo, resgate, menu principal. Deixa eu ver agora como é que ficou. Resgate. Tem que descer um desse aqui. Ver se ficou os três alinhados. Alinhado. Pronto. Agora vamos cuidar das funções aqui, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu preciso que esses repeat groups fiquem aparecendo. Eu vou deletar isso aqui, ó. E vou colocar ele para aparecer quando ele nascer, tá? Mesma coisa aqui, ó. Aparecer, retirar essa condicional. No repeat em grupo, ok? Já está no grupo mesmo? Não precisa disso aqui. Tá. Agora vamos lá. No grupo resgate e premiação, nós vamos ter dois campos aqui, tá? Esse aqui vai ser, não vai ser time slot, vai ser resgate fidelidade, na verdade, né? Duas searches for resgate fidelidade. Não vou colocar nenhuma condicional aqui, só vou colocar para ignorar os campos em brancos. Então aqui vai ser também resgate fidelidade. Aqui vai ser parental groups resgate fidelidade, usuário, nome. Tiro isso aqui, tiro esse botão. Vou jogar isso aqui para cá, ó. Aqui vai ser código. E aqui vai ser parental groups resgate fidelidade, código prêmio. Deleta esse, ok? A gente mantém o grupo aqui só por causa do hover, para quando a gente passar o mouse na listagem que tiver, a gente sabe qual que a gente está visualizando, tá? Então nesse grupo aqui vai ter só isso. Agora vamos lá com fidelidade / barbearia, tá? O que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para cá, ó, para ficar trabalhando ele aqui direto. Beleza? Ó. Eu vou diminuir isso aqui para 270, tá bom. 758. Ctrl E para sincronizar. Agora eu vou trazer ele para baixo aqui. Esqueci de trazer os nomes aqui também, né? Mas aqui, vamos aqui. 25 de altura, né? 25 são os textos do cabeçalho. Isso aqui atrasa um pouco a aula e a função, mas é necessário, tá? A gente já vai dar um pulo do gato aqui, deixando isso aqui do jeito que está. Como eu falei, eu vou fazer mais funções nessa barbearia depois, tá?
para ir dando a cara do aplicativo. Isso também vai incentivando você a criar o aplicativo, entendeu? Deixa eu ver como é que ficou. Beleza, aqui ok, fidelidade, desceu aqui para baixo do jeito que eu queria, né? E resgate premiação vai ficar assim mesmo, como não tem nada aqui ainda, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu quero tirar esse cantos arredondados aqui, ou eu coloco esse grupo? Vou colocar esse grupo como cantos arredondados logo, porque daí mantém o padrão. Vamos lá. Pronto. Esse aqui também. E o grupo agendamento já tá. Deixa eu ver como é que ficou. Tá, vamos deixar assim. Isso aqui vai atrasar a nossa aula. Eu não quero que a aula fique grande. Então agora eu vou vir com o drop down aqui, ó. Ele vai ter o tamanho de drop down, selecione o usuário, pontos, fidelidade. Eu vou chamar isso aqui. É grandão, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o tamanho que eu coloquei. 35 por 710. Aí eu vou centralizar aqui. Selecione o usuário, né? Aqui no placeholder. Vai fazer uma busca dinâmica em users, né? Vai dar duas searches for user, né? E dentro dele eu vou colocar duas condicionais aqui, nome, duas variáveis, né? E usuário. O usuário eu vou colocar que é igual ao cliente, para que só apareça aqui o nome dos clientes, não do admin, entendeu? E o nome é igual ao, da onde que a gente vai puxar o nome, drop down, é de lá que vai aparecer aqui no repeat em grupo, drop down, tarará, nome. Corrente options, a captação vai aparecer corrente options nome. É isso aí. A gente já tem aqui o usuário cadastrado, Anderson, então, deixa eu ver, Sara, Renata, quem está logado aqui? O Anderson. O Anderson não era para estar aqui, a gente vai mudar isso depois também. Deixa eu ver aqui. Esse aqui vai ser, ela vai ser, ela é barbeiro, então ela vai ser cliente. Cadê? Usuário, tem que aparecer ali. Isso, cliente, e o rincão vai se tornar barbeiro, que ele já está logado ali, certo? Então a gente tem dois cadastrados, tem que aparecer aqui, ó. Pera lá. Ele já tem dois usuários aqui, então vou deletar. Vou colocar aqui um fundo branco, né, a cor da fonte preta e a cor do plano de fundo branco.
isso. Esse aqui é o grupo fidelidade, não é isso? A gente agora vem com um ícone aqui, ó. Pronto, ele não saiu dali, então eu vou jogar ele para cá. Ele é do tipo material, vamos aqui, refresh, cor preta. Quando eu clicar nele, vai dar um Element Actions Reset Group. Qual grupo? Grupo Fidelidade Barbearia. Fidelidade, tá aparecendo aqui. Fidelidade, eu acho que eu já sei o que é. Pera, deixa eu corrigir aqui. Eu acho que eu mexi errado aqui. Vamos conferir. Aqui vai ser do tipo user, do searches for user, tá? Em que o nome é igual ao drop-down, seu valor, nome. E o usuário é igual a cliente. E aqui o grupo agendamento, deixa eu ver se eu não fiz alguma coisa aqui no repeat grupo errado. Time slot, beleza. Aqui tá certo. E no resgate premium, eu acho que foi aqui que eu fiz errado. Vamos conferir. Não, tá certo. Agora ele tem que aparecer aqui só quando selecionar na... Aqui, ó. Vou cadastrar o usuário. Vamos lá, vou fazer um cadastro novo. José Renato. E-mail renato@gmail.com. Senha e contato. Eu vou colocar aqui, mas eu vou mudar isso aqui que não é input. 21. Vamos lá. Chaves 21, Chaves, espaço 988775566. Vou cadastrar. E aí ele veio para o agendamento, tá? Ele tem que aparecer aqui, ó. Barbeiro, agendamento. Vamos lá. Deixa eu conferir aqui. Repetir group, usuário, drop-down, usuário cliente. Aí eu drop-down aqui. Usuário cliente, para ele puxar só os clientes. Tá, beleza. Vamos ver agora. Apareceu, só que tá aqui, ó. Parental Groups Time, não é time slot, tá? Esse grupo aqui não é time slot. Esse grupo aqui tem que ser user. Tá? A gente vai retirar esse botão aqui. Isso aqui vai se chamar pontos. Nome, contato, tira esse aqui, tira esse. Parental Groups User, nome, né? Parental Groups User, contato. Parental Groups User, ponto de fidelidade. Só isso. Vou trazer para cá. Vamos lá. Isso aqui para cá. Não é isso que eu quero mudar.
esquerda. Isso. É isso que eu quero que apareça aqui, tá? Vamos ver. Apareceu. O ponto não apareceu porque ele ainda não tem nenhum. Nós vamos fazer ainda o workflow da pontuação. Isso aqui daqui a pouco entra. Eu vou cadastrar mais um aqui, ó. Quando eu clicar no botão cadastrar aqui, já fazer essa mudança. Ele go to page agendamentos, tá certo. E sign after user. Aqui não altera nada disso. Ele vai direto para agendamento. Então vamos lá. Vou cadastrar. Leandro Barbosa. Antônio Galvão, vamos colocar. Antônio Galvão. E-mail. Galvão Dias Neto BR @gmail.com. Cadastrou, foi lá para agendamentos. Beleza. Agora eu vou vir de novo aqui, ó. Vou logar com o Rincão, né? Vamos lá. rincão@gmail.com. Senha. Só que eu quero que ele dê o botão log the user in outro page agendamentos apenas se o current user usuário é cliente. E navigation, go to page, barbeiro agendamentos, apenas se o current user, o usuário, is barbeiro. Então, se logar com o barbeiro, tem que ir direto para a página do barbeiro, tá? Então, @gmail.com. Tá, vamos lá. Então, @gmail.com. Foi direto para a página de barbeiro, certo? Fidelidade. Ó, já tem os dois aqui, José Renato e Antônio Galvão. Se eu clicar aqui, reseta, paga. Só que aqui no drop down aqui, eu vou tirar aquela parte em branco, aquela linha em branco, que eu não quero ela. Não pode estar vazio. Deixa eu ver se é isso. Se é simplesmente isso. Que de vez em quando tá uns bocos, beleza, gente? Agora vamos partir para a mecânica do workflow, tá? Antes de ir para o workflow, tem mais layout para fazer aqui para desenvolver, tá? Vamos lá. Vamos inserir um pop-up aqui. Pop-up pontos de fidelidade. Admin. O tamanho dele vai ser artigo fixo 700 por 360.
Isso. Agora eu vou inserir um texto aqui. $735. Ctrl V. Pontos de fidelidade de dois pontos espaço. Esse aqui ele vai ser fidelidade, o conteúdo desse. Então aqui vai ser 40 grupos de fidelidade. Cliente. Vamos lá, vou mudar aqui, né? Pop-up, pontos de fidelidade. Aqui, o conteúdo dele vai ser user, não fidelidade. Grupos user, nome. Deixa eu 40. Vou centralizar o texto. Cor branca. E plano de fundo preto. Isso. Esse aqui vai ser você já tem. Aí. Current user. Pontos de fidelidade. Espaço pontos. Centralizar esse texto também, centralizar aqui, cor da fonte preta. Planeta Grupos User, ponto de fidelidade. Isso. Agora eu vou vir com o ícone. Cor do ícone branco. Plano de fundo dele da cor preta. E vou aumentar ele aqui. Ver o tamanho que fica legal aqui. Pode ficar assim, sem problema. Vou jogar para cá. Vou renomear para ícone. Icon. Fidelidade 1. Duplicando ele aqui, vamos lá. É tudo Ctrl D aqui, valeu pessoal? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Agora eu vou agrupar eles todos. Arranjo, grupo elementos. Esse grupo, estrelas, ponto, fidelidade. É assim que eu vou chamar ele, tá? Vou dar um Ctrl E para centralizar aqui. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar, Ctrl A, Ctrl C, vem aqui. Acho que assim vai ser mais rápido fazer isso aqui. 3.
6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos entrar com condicionais aqui, tá? Quando o current user ponto de fidelidade for maior ou igual a 1, a gente dá uma mudança no ícone. Tá? Eu vou colocar isso aqui, ó. Copia essa condicional aqui, né? E vai a mesma lógica aqui, ó. Só que daí, em vez de ser 1, é 2. Só vai mudando o tamanho do ícone, tá? Porque quando juntar 10 pontos, ele vai ganhar um corte de cabelo de graça nesse programa de fidelidade aqui. E ele vai ter essa visualização, essa orientação visual aqui, tanto o barbeiro quanto o usuário que estiver fazendo os agendamentos, tá? 4, esse é o 4. 5, 6. Vocês entenderam por que a lógica disso aqui? É só para ele mudar de cor conforme os pontos do usuário for aumentando. E aí ele tem visualmente, ele consegue enxergar quantos pontos ele tem, né? Tanto na contagem aqui quanto na cor das estrelas. Aqui o 8, beleza, aqui o 10. Tá, agora eu vou inserir um texto aqui. Parabéns. Você acaba de ganhar um corte de cabelo. Clique no botão abaixo para resgatar seu prêmio. Eu vou editar isso aqui no... Deixa eu ver o tamanho aqui. Ctrl E. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa parte de cima vou deixar em vermelho, a parte de baixo em preto. E todos dois centralizados. Agora o tamanho da fonte, 18. 18 tá bom. Centraliza verticalmente, horizontalmente. E aqui, ó, esse preto. Vamos inserir o botão aqui, né? Estou falando do botão, então a gente tem que colocar o botão aqui. Deslatar prêmio. Ah, tá bom. 9 aqui é condicional, bota plano de fundo preto. Isso. Centraliza ele. Agora, tanto esse aqui quanto o botão vão entrar duas condicionais nele. Tá? Esse aqui também. Vamos começar por esse. Esse aqui, quando o Parental Groups User ponto de fidelidade for 10,
ele deixa de ser visível, que ele nasce visível. Esse aqui vai nascer invisível e esse aqui também vai nascer invisível. E quando o parental groups, vamos lá, user ponto de fidelidade for maior ou igual a 10, ele se torna visível. E aqui é a mesma coisa. Essa mensagem e o botão para resgatar o prêmio só vai aparecer quando o usuário tiver alcançado os pontos de fidelidade para ele ganhar o prêmio. Certo? Vou aumentar isso aqui que está pequeno. Ctrl E. Quando clicar nesse grupo aqui, ó, grupo usuário visualizar pontos fidelidade. Vou usar esse nome. Então, quando eu clicar nesse grupo aqui, vai dar um element actions, show, pop-up, pontos de fidelidade admin e display data in a group e vamos dar o current user. Deixa eu visualizar aqui. Não tem ponto nenhum porque não está feita a linkagem no workflow, certo? Mas está aqui o pop-up. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos copiar ele. Copia. Vem na página Agendamentos. Joga ele aqui. Ponto de fidelidade usuário, que isso aqui é o pop-up do usuário. A lógica toda mantém a mesma, tá? A gente ainda vai fazer o fluxo aqui do botão ainda de resgatar prêmio. Só que nós vamos ter que fazer uma alteração aqui agora. Aqui no time, não é esse. É o pop-up novo agendamento. Eu vou ter que aumentar o tamanho dele. Vou subir o tamanho dele para 450. Esse grupo eu vou trazer para cá, esse botão também eu vou trazer para cá. Os dois botões, na verdade, né? Esses três aqui. Esse aqui também tem que vir para cá. 1, 2, 3. Esses três aqui eu vou jogar aqui para cima para encostar. E agora eu vou dar um Ctrl D aqui. Ctrl E. Aqui vai ser o seguinte. Então aqui, ó, tem que ser o current date and time formatado como a gente vê em custom aqui, ó, custom Ctrl A dd barra mm barra yyyy, que é dia, mês e ano. Tá vendo que ele apareceu aqui, ó, dia, mês e ano? Vamos visualizar aqui a página. Isso aqui, pessoal, é o que a gente fez antes, né, de gravar a aula, e aí a gente vai acompanhando aqui para poder fazer a aula junto com vocês, tá? Eu primeiro, já falei isso outras vezes, eu desenvolvo a aula e depois a gente vai gravando junto. Legal? Então vamos lá.
Aqui, vou puxar para a página agendamentos. Eu vou logar com o usuário. Qual o usuário tem aqui? O Renato, vamos lá. Mais fácil. Renato@gmail.com. Isso aqui também foi de uma aula passada. Aqui, José Renato. Se eu clicar aqui, já aparece a data. Certo? Vou ter que fazer a operação lá no workflow. Tem mais algumas coisas visuais para fazer aqui. Eu vou fazer toda a parte visual e aí depois eu vou linkando os workflows e vai aparecendo os elementos. Eu já tenho aqui um pop-up pronto de primeiro acesso do admin, tá vendo? Para não refazer ele todinho, eu vou simplesmente copiar ele. Vou colar aqui, ó, na página index. Tem que instalar aqui o plugin do Input Formatter. E também o via CEP. Aqui, ó, a gente vai jogar o Input Formatter aqui, certo? Deixa eu ver, 5 e 3, o nome dele de CEP. Tem que vir aqui no banco de dados, em Celtics, na verdade, rola aqui para baixo, General. Ativa aqui essa função para poder aceitar os atributos no Input Formatter. Vamos lá. 5,3, que são 5 dígitos, depois 3. O input dele vai se chamar CEP. E o atributo aqui vai ser esse aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Aí eu tenho que botar underline em tudo aqui onde está separado as palavras. Vamos lá. Volta, underline, tira espaço, underline, não. Underline, barbearia pop-up, underline aqui também. No meio de toda palavra tem que ter o underline. Tá? E aqui, ó, é o CEP. Ou seja, aqui em barbearia, eu tenho coisa gravada aqui já. Eu vou deletar. Tá? E no workflow, quando a página for carregada, na verdade aqui é quando uma condição é verdadeira. When condition is true. Ele vai dar um element actions. Ele vai dar um show. No pop-up, primeiro acesso a admin copy. Deixa eu tirar esse copy.
Só que ele só vai acontecer sob uma condição. Do search for barbearia, em que o primeiro item, nome do admin, estiver vazio. Não é isso não. Item, nome da barbearia, primeiro item estiver vazio. Pronto, é essa condicional aqui. Então, quando a página for carregada, ele vai fazer uma verificação. Como vai estar em branco lá, ele vai mostrar o pop-up. Olha só. Vou sair aqui. Já mostrou, tá vendo? Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir visualizar. Tá faltando um elemento aqui, eu vou copiar ele. Então, ó, input, nome da barbearia, contato, e-mail da barbearia, sexo aqui, a gente tem que indicar o picture set sexo, o nome do administrador, contato, e-mail, isso aqui tudo é input, tá? Senha, descrição das atividades, o CEP aqui, né? Se eu colocar, por exemplo, esse aqui, ó, vai configurar o via CEP aqui agora. Vamos já fazer isso? Deixa eu ver o que eu não copiei aqui. Multi drop down. Deixa eu ver se está instalado aqui. Tem que instalar. Isso. Aí eu vou copiar aqui, já está nas configurações corretas, e eu vou explicar. Ah, ele já carregou. Eu instalei aqui. A partir do momento que eu instalei, ele já botou aqui, tá? Então, adicione as especialidades. Esse multi drop down está fazendo uma busca dinâmica em especialidades. Ele está mostrando todas. E aí a gente vai adicionar, certo? Aqui o sexo é do tipo sexo, tá certo, né? Deixa eu ver aqui. Só que não apareceu. Aqui é do tipo, vamos lá. Repeat set sexo. Então aqui tem que ser. Tá certo. Por que ele não apareceu aqui? Repeat set sexo masculino e feminino. Ele tem que aparecer. Current option display, todos. Deixa eu ver aqui. Display data in a group. O pop-up, qual o conteúdo desse pop-up aqui? Barbearia. Então vamos lá. Tá certo. Qual o risco que está andando aqui? Copiar não é aqui que tem que entrar essa condição. Então aqui eu retiro. Não tem display data. Esse aqui é da onde? Retira essa condicional que não precisa. E esse aqui, a mesma coisa. Aí retira todos os erros do aplicativo, né? Agora a gente vem aqui na tabela de banco de dados em barbearia.
Tá sem o campo sexo aqui, eu acho que é por isso que não está aparecendo. Sexo, que é do tipo sexo. Deixa eu ver agora se ele vai aparecer aqui. Ainda não. Aqui eu já consigo adicionar, ó. Tá vendo? Acabando a bateria do notebook. Só um pouquinho, gente. Vou fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui. E vou colar aqui nesse pop-up direto. Espera aí. Deixa eu resolver o problema dele aqui. Agora foi. Só que ele não pode ter campo vazio. Pronto. E depois dele fazer isso, ele dá um element action, set focus, no input, nome da barbearia. Ou seja, quando você instalar o sistema novo para o teu cliente, ele vai fazer o primeiro acesso. Quando você liberar por e-mail lá o primeiro acesso para ele, já vai abrir esse pop para ele cadastrar a barbearia. Tá? Quando eu clicar no botão limpar campos, element actions, reset grupo, data do pop-up primeiro acesso. Tá? Quando eu clicar no botão cadastrar, vai criar uma nova barbearia, data thing, create a new thing. Vamos espalhar todos os campos aqui. Bairro. CEP. Estou fazendo aqui, tá? Cidade. Contato de mim, né? Contato barbearia. Os inputs já estão todos renomeados, entendeu? Datas indisponíveis não vem agora. Descrição da barbearia vem. Tá no multiline, aqui ó. E-mail do admin. E-mail da barbearia. Endereço. Especialidade, acho que é set list. Deixa eu conferir aqui. É add list. Que está no multi drop down especialidades. Estado. Nome do admin, né? Nome da barbearia. Número.
Mas não está aqui não. Deixa eu ver. Número de barbearia. É esse aqui. Senha. O sexo está no drop down. Selecione o sexo, seu valor. E o time não entra. Tá? Agora a gente dá um sign up user. Usuário, nome, contato, usuário, nome, contato e senha. Usuário, nome, senha, sexo, contato, nome, tá, isso aqui mesmo. O e-mail, senha do admin, contato, né, o input, contato, nome, sexo é no drop-down, senha é no input senha, e usuário, ele é barbeiro, certo? Agora nós vamos atribuir a barbearia a esse usuário que foi criado. A gente criou a barbearia, criou o usuário e agora vai atribuir. Faz uma mudança no usuário. Data thing, make a change to thing. No que? No current user. O que eu quero mudar? Barbearia é igual ao resultado do passo 1. Criar nova barbearia. Feito isso, eu dou um reset. Dou um beep, né, um alerta. Já que sempre a gente faz essas coisas aqui, né? Então já está apto já. Barbearia criada com sucesso. Dá um element actions hide, né? Fecha o pop-up e navigation go to page barbeiros agendamento. Esse é o fluxo de criar uma nova barbearia, tá? No banco de dados, os agendamentos aqui, eu vou deletar tudo, todos eles. Barbearia não tem nenhuma, fidelidade não tem nada, resgate de fidelidade não, time slot tem um, eu vou deletar. E user, eu vou deletar todos eles. Banco de dados zerado, vamos criar a nossa primeira barbearia. Barbershop do Rincão. Contato. Vou copiar isso aqui. Pera, antes de eu fazer isso aqui, eu tenho que terminar a configuração. Ou já está aqui? Já está configurado já, tá? O que acontece? A gente
pega o via CEP, né? E configura, tá? Puxa a chamada da API, puxa da onde vai ser o input que vai gerar o número do CEP, que no caso aqui é o input, né? E depois vem com o resultado. O logrador é rua, número a gente coloca aleatório, porque a gente vai escolher um número, depois vem o bairro, né? Faz a chamada da API do mesmo jeito. Vem o bairro. Eu vou colocar depois aí, no alto do vídeo aí, um link para o vídeo que ensina a fazer a configuração do ViaSet, tá? Tranquilo. Vamos lá, vou copiar isso aqui. Vou só mudar aqui, ó, 44. E-mail. Nome do administrador. Serviços de corte de cabelo e barba. Os option sets aqui, ó, de especialidades, eu vou adicionar todos, tá vendo? Da lista que nós criamos lá, você vai adicionando aqui todas elas, ó. Já foi. Agora o CEP, eu vou usar esse aqui mesmo. Acho que eu vou ter que configurar de novo. Deixa eu ver aqui. Get data from external API. Né? Via CEP. Aqui vai ser do input CEP, certo? Que a gente vai puxar e vai exibir aqui o logradouro. Deixa eu ver aqui. Vou colocar tudo de novo. Ixi. 23010. Olha lá. Deixa eu conferir aqui. CEP e aqui está com ponto 53, é do tipo custom, CEP 5,3. Vou ver de novo agora. O delimitador vai ser um traço. Esqueci disso. O que você vai fazendo tanto também que você acaba esquecendo. Por que ainda não está aparecendo? Deixa eu ver se é algum erro do plugin aqui. Vou voltar um aqui para ver se aparece. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Input CEP haveria pop-up primeiro acesso admin. Cadê? CEP. No input aqui é a mesma coisa. CEP.
Pessoal, vamos lá. O erro estava aqui no input formatter, tá? Aqui no delimitador, estava com espaço aqui, ó. Na hora de eu copiar e colar, eu fiz isso, mas agora tá certo. Vamos lá. Ó, puxou, tá vendo? Número 1500. Vou fazer todas aqui as especialidades da barbearia. Barber Shop do Rincão. Não botei input format aqui não para poder adiantar a aula. 982775544. Vou copiar isso aqui. barbershop.rincão@gmail.com. Anderson Rincão. Serviço de corte de cabelo e barba. Tudo certo? Vamos cadastrar. Cadastrou a barbearia e trouxe direto para cá, tá? Vamos conferir agora aqui. A barbearia, né? Já foi atribuída ao usuário, tá? Já fez a atribuição, então o usuário é o proprietário da barbearia e tá tudo certo aqui. Agora a gente vai partir para a parte de agendamento aqui, ó. Quando clicar no botão agendamento, a gente vai criar um novo time slot. Vamos conferir aqui. Esse workflow agora é que vai editar tudo, tá? Session number, parental group session number, time ok, cliente ok, contato ok, status de agendamento ok, data de atendimento. É o current date and time. Status de agendamento indisponível. E barbearia vai dar um do searches for. A gente já tem a barbearia criada, né? Barbearia, primeiro item. Depois o agendamento. Cliente é o current user, data, current date and time, parental groups, time display, status de agendamento indisponível, time slot. Vamos lá. É o resultado do passo 1, criar um novo time slot. Acho que é isso. E barbearia. Também resultado do passo 1, criar nova barbearia. Então, aqui é agendamento, a new time, barbearia. Isso. Só que isso só vai ocorrer quando fazer uma busca em time slot a contagem for 0, né? Depois disso vai vir o seguinte aqui, ó. Vai vir fidelidade. A gente vai criar fidelidade daí. Data thing, create a new thing,
fidelidade. Ele vai vir em terceiro no fluxo aqui, tá? Na verdade eles fazem tudo ao mesmo tempo, mas na hora a gente coloca em terceiro. Barbearia não entra. Cliente, contato, data de atendimento, horário, ponto de fidelidade. Ponto de fidelidade é igual a 0. Cliente é o current user nome. Contato, current user contato. Data de a gente adiciona o resultado do passo 1, data de atendimento. Ou melhor, não é isso não. Clear é o current date and time. Fidelidade, cadê o barbearia aqui? Barbearia, horário. Aí sim, resultado do passo 1, time text, que mostra o horário, tá? E barbearia é resultado do passo 1, barbearia. Agora a gente vem com uma mudança, data thing, make a change to thing. Como quarto passo, a gente vai mudar o usuário, current user na verdade. Vai mudar o que nele? O ponto de fidelidade é this user, né, que é esse usuário, ponto de fidelidade mais 1. Ou seja, ele vai pegar o 0 que ele criou e vai acrescentar mais um ponto em todas as vezes que ele... Mais 1. Ele criou fidelidade com 0 ponto. Ele fez um agendamento, já faz uma mudança, joga mais um ponto para ele, tá? Isso vai acontecer quando o current user, ponto de fidelidade, for menor ou igual a 10. Então ele faz esse fluxo até chegar a 10 pontos. Depois disso vem um alerta, fecha pop-up, aí eu vou dar um navigation, add a pause, eu vou dar uma pausa de 2 segundos, 2,3 milissegundos, 2.300 milissegundos, né? 2 segundos e 3. Vem antes aqui, depois eu vou dar um element actions, show, pop-up, pontos de fidelidade. E aí o e-mail vem por último. Isso, vamos conferir o fluxo aqui agora. Lembrando que só tem o usuário de administrador cadastrado. A gente deletou tudo. Vamos criar um novo agora. Criou. Vamos conferir aqui. Já está aqui, tá vendo? Não tem nenhuma barbearia atribuída a ele, ele é o cliente. Vamos fazer o primeiro agendamento aqui. Já mostrou aqui pra gente, ó, que já modificou aqui a primeira, tá? Já mudou a cor da primeira. E tem que mudar aqui, botar para aparecer os pontos que não apareceu. Deixa eu conferir aqui. Vou mudar isso aqui, ó. Current user, pontos de fidelidade. Vou fazer outro agendamento. Estou escolhendo horário aleatório, tá? Ó, já mostrou 2 pontos. Então já contou. Vamos fazer outro. Vamos fazer um aqui umas 2 da tarde.
3 pontos, tá mudando as estrelas de acordo com a pontuação que eu tenho, então o programa de fidelidade já está funcionando, tá? Aqui, ó, e puxar o barbeiro, a gente consegue visualizar, ó. A página, barbeiro, underline, agendamento. É isso mesmo. Não deu? Ué? Ah, é minúsculo. Então é minúsculo, então. Pronto, que susto. E aqui, ó. Tá com 3 pontos. A mesma coisa. Tá configurado igual, tá vendo? Agora a gente aqui, ó, em agendamentos, vamos no botão, vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um novo. Quando eu clicar nesse botão aí, data thing, create a new thing, o que é? Um novo resgate de fidelidade. O código vai ser um calculate fórmula. Vai usar números randômicos com 10. Vai usar letras e números. Sem diferenciação de maiúsculo, minúsculo a maiúsculo. É tudo de maiúsculo. Bota para usar de caractere especial? Não. Só números e letras. Tá? E o usuário é o current user. Depois disso a gente vai dar um send e-mail. Para quem? Current user, e-mail. Quem que está mandando? Sender name. A gente indo a search for barbearia. Primeiro item, nome da barbearia. O subject da mensagem. Resgate de pontos de fidelidade. O corpo da mensagem. Eu vou copiar do outro aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Não. Vamos lá. Quer sacanear, a gente faz assim, não tem problema. Parabéns. Current user. Nome. Você acaba de ganhar um corte de cabelo grátis. Apresente este código, que é o resultado do passo 1, criar novo resgate de fidelidade, código prêmio, diretamente na barbearia para resgatar seu prêmio. Muito obrigado por sua preferência.
PT Barber Shop Rincão. Agora vamos no Rich Texture aqui, né? Vamos dar aqui uma borda, espaço, tá? Esse código, resultado, tá. Código. Apresente esse código, aqui também com borda, diretamente na barbearia para resgatar seu prêmio. Muito obrigado, beleza, é isso mesmo. E depois ele vai fazer mais uma mudança. Tem que zerar os pontos do usuário que resgatou a premiação, né? Então, make a change to king, o que? Current user. Ponto, não. Aqui, ó, ponto de fidelidade na variável aqui. É igual a 0. Vamos testar, gente? Vamos. Fidelidade. O José Renato já tem 3 pontos, né? Vou cadastrar outro usuário aqui. Vou entrar aqui na página index. O tamanho da letra aqui de quando é cadastrado. Vou deixar com 20 aqui também. Pronto. Agora aqui, Leandro, vamos fazer os agendamentos dele, né? Agendamento confirmado. Já mostrou. 1. Vamos lá. 2. 3. 3. 4. 5. E vai mudando a cor, tá vendo? 6. 7. 8, na verdade, já, né? 9. Tem que aparecer a mensagem no próximo agora, entendeu? Vamos lá. Você já tem 10 pontos. Quando chegar aqui nos 10, ó, for maior ou igual a 10, vou colocar essa variável aqui, já que ele quer me sacanear. Vamos lá. Ele não tinha que aparecer, então aqui vou corrigir. For 10, ele tem que ficar invisível, tá? E aqui, quando ele for maior ou igual a 10, vou alterar aqui. Quando ele for 10,
E aí eu venho no banco de dados, vou tirar 2 pontos dele aqui, ó. Então agora ele vai ter que... Vamos lá, mais uma. Tem que aparecer agora. Sumi uma mensagem e aparecia outra. Já tem 10 pontos. Deixa eu ver aqui. Não é parental groups, é current user. Isso está dando errado. Vamos aqui de novo. Deixar ele com 8. Nove pontos. Vamos lá. Pronto, agora foi. Sumiu a mensagem de cima e parabéns, você acaba de ganhar um corte de cabelo. Clique no botão abaixo para resgatar seu prêmio. Então, quando eu clicar no botão aqui, ele vai zerar a contagem, vai mudar as cores aqui, vai mostrar 0 pontos e vai mandar um e-mail com o código de resgate. Só que eu vou ter que fazer uma alteração aqui, porque ele não vai mandar para esse e-mail. Então, deixa eu mudar de novo aqui, peraí. Tem que ser um e-mail válido. Vou deixar com 9 pontos. Vou colocar um e-mail que eu tenho acesso aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui rincãoinformática.testesaulas@gmail.com. Tem que chegar um e-mail lá, tá? Vamos lá. Isso não era da internet bugar não, gente. Foi. Beleza, vamos resgatar. Resgatou, tem 0 pontos. Vamos vir aqui no e-mail. Tem que chegar aqui o e-mail. Aqui, rincãoinformática.testeaulas. Acho que é teste sem o S. Vamos de novo, a gente volta aqui. Vamos deixar ele com 9 pontos. É para poder dar certo, pessoal. Vamos lá agora. Ganhamos, vamos resgatar. Resgatou. Tem que chegar o e-mail. Já chegou, ó. Barbershop Rincão, agendamento para atendimento na Barbershop. Aqui, ó. Resgate de pontos de fidelidade. Parabéns, Leandro. Você acaba de ganhar um corte de cabelo grátis. Apresente este código, gerou o código diretamente na barbearia para resgatar seu prêmio. Muito obrigado por sua preferência. O sua está sem um S ali. Vamos consertar. Aqui, ó, sem o A, na verdade. E agora a gente vem aqui, ó, para conferir esse código que está no e-mail aqui. A gente vai vir aqui, ó, vai logar com o Rincão, né?
Foi direto lá, você vem aqui em resgate de fidelidade. Aqui, ó, esse que a gente fez agora. 2, 4, 6, 8, 10. SXVY, SXVY, ATFE1B. ATFE1B. Beleza, pessoal? Aí ele apresenta lá na barbearia esse código, né, do e-mail que recebeu. O barbeiro vai conferir lá. E show de bola. Ganha o corte de graça. Gente, a gente acaba essa aula por aqui, tá? A gente fez mais de... Eu tinha prometido só a fidelidade, mas a gente fez o resgate de premiação, fez o cadastro de primeiro acesso. Foi uma aula super bônus, ela ficou um pouquinho longa, mas a gente aprendeu bastante hoje, tá? Se você gostou, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja e participa conosco. Se você não for inscrito no nosso canal e essa aula valeu a inscrição, teu joia, ative o sino das notificações, se inscreve, para que você fique informado toda semana de conteúdo novo nosso, que a gente tem aula toda semana. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso gratuito à informação. Se quiser apoiar o nosso canal de uma forma mais abrangente, clica aí no botão Seja Membro, que você tem alguns benefícios além do conteúdo gratuito que a gente já tem, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.